Fazia um bom tempo que eu não trazia um vídeo de teoria sobre Bob Esponja, não é? Mas esses dias aconteceu algo curioso comigo, porque enquanto eu estava almoçando antes de trabalhar, eu decidi ligar a televisão e assistir um pouco de desenho. E do nada começou um episódio que simplesmente travou o meu cérebro. E sério, eu parei e fiquei encarando a televisão e nesse momento eu pensei, caraca, eu preciso transformar isso em um vídeo. E o episódio em questão era o misterioso SB129. um dos episódios mais confusos e bizarros da série. E hoje nós vamos analisar esse episódio, revisitar os seus momentos mais estranhos e tentar entender o que realmente aconteceu por trás de toda aquela loucura temporal. Mas antes de irmos para o conteúdo, se você gosta desses vídeos de teorias, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber notificações e não perder nenhum vídeo novo. E isso, é claro, ajuda bastante o canal e nós podemos continuar crescendo. E também, se você tem alguma ideia de teoria, seja de desenho, série ou até mesmo outro episódio de Bob Esponja, comentem aí embaixo, que eu tô sempre lendo a sugestão de vocês. Mas então vamos lá, porque temos muita coisa estranha para discutir hoje. Bob Esponja não é simplesmente um desenho bobinho para crianças, você já está cansado de ouvir, principalmente nas suas primeiras temporadas, onde vários episódios escondem algumas teorias bizarras e intrigantes na animação. E no vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre uma teoria que envolve um dos episódios mais estranhos da série. O episódio em questão é o 14º da primeira temporada, conhecido como SB129. E esse episódio, sério, é tão diferente e tão fora da curva, que até hoje gera discussões sobre os fãs, envolvendo viagem no tempo, realidades alternativas e distorções psicológicas. Mas para quem não lembra ou não assistiu o episódio, vamos contextualizar. O episódio começa com Bob Esponja e Patrick literalmente infernizando a vida de Lula Molusco como sempre, tentando convencer para sair a caçar água-viva com eles. Irritado e totalmente sem paciência, Lula decide se esconder, num lugar onde que ninguém encontraria, dentro do freezer do Siri Cascudo. Não, ele não está aqui. Aposto que aquele malandrinho já foi embora caçar água-viva. Aham, finalmente foram embora. Mas o quê? Trancado? Ah, não. Bem, alguém vai dar pela minha falta e vão vir me procurar. Eu vou sair daqui rapidinho. 2000 anos depois. Só que seu plano dá meio errado. Tipo, muito errado mesmo. A porta se tranca e Lula Molusco acaba ficando congelado ali durante 2000 anos. Sim, 2000 anos congelado. E quando finalmente o gelo derrete, quem o encontra não é Bob Esponja original, mas sim Esponjatron, um descendente futurista. E quando o Lula acorda, ele percebe que ele está no futuro. Um futuro completamente cromado, brilhante e estranho, cheio de versões robóticas e clonadas de Bob Esponja. E Lula avisa que precisa voltar à sua época do tempo, pois está no lugar errado, e Esponjatron mostra pra ele uma máquina do tempo. Uma ótima oportunidade para fugir, e Lula não pensa duas vezes e entra. Só que ele acaba indo parar na pré-história, onde conta versões primitivas de Bob Esponja e Patrick, sendo criaturas selvagens que se comunicam por grunhidos. O que vocês simplórios estão fazendo? Vocês deveriam pegar estas coisas e não se torturar por causa delas. Me dá essa tanga aí. Poxa vida, não posso acreditar nisso. Isto aqui deve melhorar um pouco as coisas. Me dá isso! Vocês deviam estar pegando elas deste jeito. Isto se chama caçar água-viva. E depois de uma confusão, Lula foge novamente para a máquina do tempo. E aí vem a parte mais estranha do episódio. Quando Lula tenta ajustar a alavanca, ela acaba quebrando. E a máquina do tempo o envia para um lugar totalmente desconhecido, o Reino do Nada. Um espaço branco, vazio e silencioso. Um limbo, onde não existia tempo, nem formas, nem cor. Apenas Lula Molusco e seu próprio pensamento. Não está aqui. Acabou o Bob Esponja. Acabou. Acho que finalmente encontrei um lugar para ficar completamente sozinho. 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 Quero ir embora.
Onde está a máquina do tempo? A solidão acaba sendo tão absoluta que ele acaba sentindo bastante falta da irritação de Bob Esponja. Desesperado, ele consegue retornar à máquina do tempo, e no momento ele finalmente volta para o seu presente. Só que Lula acaba percebendo algo inesperado. Sem querer, ele acabou criando uma tradição de caça água-viva para Bob Esponja e Patrick. Ou seja, tudo começou por causa dele mesmo, um ciclo temporal fechado. O episódio termina com Lula Molusco dizendo, vou voltar, o que deixou as coisas bem curiosas. Mas beleza, vamos falar sobre alguns pontos soltos que o episódio deixou pra trás. Mas antes de tudo, vale a pena relembrar uma coisa importantíssima, que o próprio criador do Bob Esponja já afirmou que vários acontecimentos que acontecem nas séries não têm ligações com episódios futuros. Ou seja, o que acontece em um episódio não necessariamente afetará o próximo. E por incrível que pareça, é um ponto excelente para discutirmos aqui. Que se a gente parar para analisar o conceito do episódio, algo muito estranho acontece nessa viagem do tempo. Principalmente no ponto em que Lula Molusco volta para o presente. Tipo, se você não entendeu, eu vou explicar. Se ele voltou para o presente, quer dizer que ainda tem um Lula Molusco trancado no freezer? Porque pensa comigo, o Lula Molusco original entrou no freezer e ficou congelado. E esse mesmo Lula Molusco viajou no tempo e voltou para antes de ter sido descongelado para sua vida normal. Isso criando um paradoxo clássico, coisa que o desenho não conseguiu explicar. Então quer dizer que temos agora dois Lula Moluscos, um que voltou para o presente e está vivendo sua vida normalmente, reclamando da vida e sendo perturbado por Bob Esponja, e outro que está congelado no freezer, e que só seria descongelado 2000 anos depois. Ou seja, esse episódio não fecha um ciclo temporal, ele duplica o personagem. E é bizarro parar pra pensar que o nosso Lula Molusco que conhecemos está condenado a saber que existe uma versão dele mesmo presa no gelo, e que viverá uma vida completamente diferente no futuro. E tem mais um ponto de vista que acho que muitos ignoraram, mas é completamente intrigante. O que é aquele lugar totalmente branco onde que o Lula Molusco estava? Aquilo na verdade é o vazio, uma dimensão paralela, ou um limbo existencial. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi os erros de programação. Pensa bem, aquele lugar não é uma paisagem. Não tem luz nem sons e ele é a ausência de tudo. E isso lembra muito o que acontece em videogames, quando você simplesmente atravessa uma parede ou o chão e acaba causando um bug no mapa. Onde que você acaba caindo em um espaço completamente vazio e infinito. Onde só se dá pra ver o branco ou o preto, enquanto seu personagem fica perdido ali. E esse mundo debaixo do mapa é um erro de programação, um lugar que literalmente não deveria existir no jogo, ou um lugar onde os criadores não queriam que você estivesse. E será que o Lula Molusco acabou caindo em uma espécie de bug do próprio desenho? Será que aquele lugar na verdade não era uma dimensão tradicional, e sim uma ausência da realidade? O espaço entre quadros, a falta de animação, o limbo, não foi nada desenhado. Essa é uma falha máxima que o desenho pode ter, um lugar que prova que eles são de fato apenas um desenho animado, o vazio. E eu sei que isso tudo pode parecer loucura, ainda mais porque estamos falando sobre um episódio que mexe com viagem no tempo, duplicação temporal, dimensões alternativas e paradoxos, que até os filmes de ficção científica evitam. Mas é exatamente por isso que eu quero saber de você. O que você acha que o episódio SB-129 significa? E qual é a mensagem que os criadores quiseram deixar para nós? Não se esqueça de comentar aí embaixo a sua teoria, e eu vou responder vários comentários e dar corações para os comentários mais criativos. E se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Mas então é isso. Fui! Built a